Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari e trago muitos assuntos relacionados ao nosso Vasco aqui nesse vídeo. Gente, você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vezinha aí, confirma a sua inscrição aqui no canal, ó, novidade, a transmissão direto de Santos, vai ser uma super transmissão aqui, viagem marcada, eu, Marcelo Feitosa, Márcio Feitosa, Valdeci Saraiva, equipe cheia aqui no canal para levar para você a transmissão mais vascaína do planeta Terra aqui no meu, no seu, no nosso canal Vasco Connection, tá certo? Então se inscreve aí e passa para todo mundo aqui o vídeo do canal. Bom, gente, eu vou falar sobre reforço. O técnico Ramon Dias vem trabalhando muito duro no dia a dia do futebol do Vasco para entrosar ainda mais esse elenco do Vasco, esse time do Vasco e continuar somando pontos no Campeonato Brasileiro. É evidente que o jogo contra o Santos não vai ser nada fácil, vai ser um jogo muito difícil, muito complicado dentro da Vila Belmiro. Bom, para isso ele consegue, né, vai conseguindo recuperar alguns jogadores do Vasco, alguns jogadores que foram contratados, estava meio embaixo e tal, assim foi assim com o Maicon, né, zagueiro hoje que é banco, né, banco do Medel, mas que sempre que entra dá conta do recado. O Jair, a mesma coisa, o Jair decidiu o jogo passado saindo do banco. Eu tô vendo algumas pessoas comentando que o Vasco não tem um elenco e tal. Muito pelo contrário, o Vasco tem sim um bom elenco, tem boas opções no banco de reservas como Marlon Gomes, Gabriel Peck, Jair, Luca Orejano, é esse o reforço que eu vou falar aqui. Ele consegue recuperar mais um jogador, ele consegue trabalhar a mente do jogador e mostrar para esse jogador a importância dele para o elenco e para a própria instituição. Ele foi comprado pelo Vasco, destaque do Campeonato Argentino, sabe jogar bola, é muito novo, tem dificuldade de adaptação aqui no futebol brasileiro, mas vale lembrar, até um conforto para o Orejano, é que o técnico do Vasco é argentino, o auxiliar técnico do Vasco é argentino, o Capácio é argentino, ou seja, o Vasco tem muitos jogadores sul-americanos dentro do elenco, dentro do plantel. Então isso facilita a adaptação do Orejano, que na minha opinião é um grande jogador, tem muito para entregar para o Vasco. Só tem 22 anos, é muito novo. Então assim, gente, o Vasco vai ganhando corpo, vai ganhando um elenco, tá? Eu falei mais cedo aqui que o Vasco agora olha para cima, esquece aí essa questão da zona da confusão, zona do Z4 e tal ali. Por quê? Porque agora, nesse momento, tô falando no momento do Vasco, vai enfrentar um Santos dentro da Vila, vou repetir, um jogo muito difícil, beleza, mas a pressão tá do lado deles. O Santos já fez aí eu acho que uma falta. Foi injusto o que o Santos fez. Não vou usar outra palavra, não. Vou usar a palavra injustiça com a torcida do Vasco, quando eles liberaram só 500 ingressos para a torcida do Vasco. Sabendo, eles sabem do amor da torcida vascaína com o clube, com o Vasco. Sabe? Então, assim, nem 10% da capacidade, que é o que diz a regra do campeonato. Então o Vasco tem que responder da mesma forma. Não é pagar mal com mal, mas futebol tem que ter vantagem. E a gente sabe como funciona a torcida, a importância da torcida do Vasco com o clube, para os jogadores em campo. Que sempre quando acaba um jogo, os jogadores fazem questão de agradecer os torcedores que estão no estádio. Foi assim contra o América Mineiro, em todos os jogos. Todos os jogos. Então assim, gente, hoje mais um dia cheio de trabalho, trabalho duro, trabalho tático, chama atenção no técnico Ramon Dias, tá? Além de conseguir reforços dentro do próprio elenco, mais um agora, o Orejano se destacando demais nos treinos, para conquistar, né, a vaga dele de volta, pelo menos entre os relacionados, para virar opção ali para o segundo tempo, como o Gabriel Peck, vou repetir, Marlon Gomes, entre outros. O Rossi conquistou a vaga de titular e está jogando muito. Parece que formou um casal perfeito ali com o Verratti, está fazendo gol todo jogo, que decide os jogos, está sempre incomodando a zaga adversária. Então, assim, o Vasco vai conseguindo, né, ganhar corpo no momento certo da competição, do Campeonato Brasileiro. Então, é um assunto muito importante, mas muito importante mesmo. O Santos tem lá, está com auxiliar técnico, enfim, está negociando com o Vanderlei Luxemburgo, não sabe, foi demitido agora do Corinthians, né, e tal. E eu acho isso muito sério. Por quê?
no momento que chega um treinador do tamanho do Luxemburgo, não é certo, tá, gente? Não sei aqui, estou lendo algumas informações, estou apurando algumas coisas do nosso adversário, né? E um time que tem Soteldo, Marcos Leonardo, são jogadores aí de qualidade, principalmente ali no setor ofensivo do Santos, o Vasco vai precisar prestar muita atenção, vai precisar ficar muito atento, né? Eu acho, tá, que é só um achismo, fazendo uma análise, eu assisti alguns momentos do jogo do Santos e tal, eu acho que vai ser um jogo menos difícil do que o contra o América Mineiro. Porque o América Mineiro joga dessa forma desde o início do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro é uma equipe chata no Campeonato Brasileiro desde o início do Campeonato Brasileiro, tirando pontos de time grande, time que briga na parte de cima da tabela. Eu, por exemplo, cobri um jogo do América lá, no primeiro turno ainda, primeiro jogo, o América jogou num sábado contra o Fluminense, eu cobri esse jogo e depois, no dia seguinte, eu fiz Vasco Atlético Mineiro no Mineirão. Ou seja, foi uma viagem para Minas, na qual eu viajei com a equipe de esporte da Rádio Onda Mix FM e nós trabalhamos bastante naquele dia em 2 jogos, 2 dias consecutivos. E vi o América realmente perdeu pro Fluminense naquele dia, né? Mas o América é muito forte, né? Um time muito intenso. E hoje ele continua assim, né? Foi muito difícil jogar contra o América Mineiro. E hoje, olhando, comparando o jogo América Mineiro e Santos, aqui estou comparando as duas equipes, o Santos é um time que cadencia mais a bola. Gosta de propor o jogo, mas cadencia mais a bola. Para quê? Para essa bola chegar mais tranquila no Soteldo. É onde o Vasco, na minha opinião, vai precisar sim de uma atenção redobrada, de um jogador como o Medel, né, e o Léo não dar espaço para que o Soteldo não crescer dentro de campo, para ele não criar jogadas e tudo mais. Essa é a minha visão, sabe? E aí você tendo o Payet, aí eu acho que o Payet vai desenvolver mais seu futebol. Que aí ele vai para o terceiro jogo dele seguido como titular, começa a ganhar ritmo de jogo, vai jogar contra uma equipe que vai dar liberdade para ele jogar, né? Não, o América Mineiro foi firme na marcação, o meio-campo do Vasco inteiro, né? Com o Praxedes, com o Paulinho. Paulinho jogou machucado, gente. Paulinho jogou machucado e deu passe pro gol. Então, assim, a gente precisa ficar atento e ligado, porque vai ser um jogo difícil, sim, mas a pressão tá toda do lado deles. Se eles não fizerem nada no primeiro tempo, se o Vasco conseguir um gol no primeiro tempo do jogo contra o Santos, a torcida começa a vaiar, começa a cobrar. Então, é esse o trabalho. Não vai ser fácil. Não estou pregando aqui jogo fácil. Estou dizendo que eles estão pressionados. Eles estão, né, mais preocupados que o Vasco nesse momento. É o momento do Vasco entrar focado, ligado. As cobranças do Ramon Dias, vou repetir. Quando o Ramon Dias falou, gente, vocês viram o final do jogo? Vocês viram a entrevista coletiva do Ramon Dias? Não. O futebol do Vasco não é esse, não. O Vasco tem mais para entregar. Esse futebol está muito abaixo. Podemos jogar melhor. Temos que jogar melhor. Foram essas as palavras do técnico Ramon Dias. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei até arrepiado. Falei, cara, o cara venceu o jogo, deu os parabéns, mas cobrou da equipe no final. Mesmo com a vitória, ele cobrou. Não jogamos nada, hein? Não jogamos nada. Temos que jogar mais. Jogamos muito melhor contra o Fluminense, Palmeiras, enfim, Curitiba. Temos que continuar naquela pegada. É assim. E isso é técnico de verdade, né? É esse sangue que a gente queria na beira do campo ali, cobrando o tempo inteiro, cobrando da arbitragem. Era isso. Era só isso. Tá certo? Então, você que concorda comigo, você que tá ligado aqui no canal, você que vai acompanhar esse jogo aqui no canal, mais esse jogo aqui, vamos transmitir todos os jogos até o final da temporada. Se inscreve aqui embaixo, mais uma vez, pega o link do vídeo aqui, deixa essa moral aí, manda para todo mundo, espalha para geral. Bater 106 mil inscritos aqui, tá certo? Falando de Vasco todos os dias. Vamos com tudo. Vem comigo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração, um beijo na cruz do nosso amado Vasco da Gama e saudações vascaínas.